Bom dia, vamos corrigir tarefa? Então, vamos lá. O primeiro exercício de tarefa dizia: o gráfico é a curva de aquecimento de 200 gramas de um sólido, cujo calor latente de fusão é 60 calorias por grama. Então, interpretando o gráfico, nós percebemos que é um gráfico que no eixo Y me dá a temperatura em graus Celsius e no eixo X a quantidade de calor em calorias, certo? Bem, como ele diz que é 200 gramas de um sólido, nós vamos perceber que aqui é sólido, aqui não é mudança de estado físico, então, ó, sólido para líquido é fusão, e aqui já é líquido, certo? Aí ele pede para determinar a temperatura que o sólido se funde. A temperatura que se funde é 10 graus Celsius, certo? A quantidade de calor recebida durante esse processo de fusão. Então, vamos lá. Como é mudança de estado físico, é calor latente de fusão, que eu vou pegar a massa vezes o L de fusão, certo? Bem, qual que é a massa? 200 gramas. Quanto que é o calor latente de fusão? 60. Quanto que vai dar? 12.000 calorias ou 12 quilocalorias. Outro exercício de tarefa é o seguinte: o gráfico constitui a curva de resfriamento de um corpo inicialmente líquido de massa 50 gramas. Então, olha, o primeiro exercício foi de aquecimento, aqui é de resfriamento. Então, olha, eu tenho inicialmente líquido. Se eu estou resfriando o líquido, passo para sólido, para depois ter sólido, certo? Façam sempre uma legenda informando ao examinador que essa é sólido e ela é líquido, ok? Bem, aí ele pergunta: qual mudança de estado que esse corpo está sofrendo? Olha, se aqui é líquido, aqui está passando de líquido para sólido, é solidificação. Em que temperatura ocorre a referida mudança? Qual que é a temperatura que ocorre? 120 graus Celsius. Qual o valor do calor latente para essa mudança? Então, nós olhando aqui a solidificação, ela tinha inicialmente 300 calorias e passou para 900 calorias. Então, quanto de calor foi envolvido aqui? 900 menos 300, 600. Vocês estão percebendo que aqui a quantidade de calor está em módulo? Por quê? Porque houve liberação de calor. E quando libera calor, o que é negativo? Por isso que eu coloquei menos 600. Qual que é a massa do corpo? 50 vezes L de solidificação. Quanto que vai dar? Menos 12 calorias por grama. No terceiro exercício de tarefa, ele dizia o seguinte: representa-se no diagrama a curva de aquecimento de 20 gramas de uma substância inicialmente no estado líquido. Então, novamente, ó, eixo Y, temperatura em graus Celsius, eixo X, quantidade de calor em calorias. Ele diz que a substância inicialmente no estado líquido, então, olha, de 10 a 20 graus Celsius é o aquecimento do estado líquido. A 20 graus Celsius ocorre a mudança de líquido para vapor. De 20 graus Celsius a 40 graus Celsius, aquecimento do vapor. Olha a legenda aqui, ó. L igual a líquido, V igual a vapor. Ele pede: qual a capacidade térmica e o calor específico no estado líquido? Bem, no estado líquido, a quantidade de calor envolvida não vai de 0 a 200, então 200 calorias. Eu não sei que quantidade de calor é massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura, então, ó, 200, a massa 20, calor específico chamei de C, variação de temperatura 20 menos 10, 10. Então, vai dar 200 igual a 200C, calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Você poderia ter determinado antes a capacidade térmica, tudo bem? Que jeito que eu poderia ter calculado a capacidade térmica? Capacidade térmica não é a quantidade de calor sobre variação de temperatura? Então, poderia ter sido feita, olha, com a quantidade de calor, 200, qualquer variação de temperatura, 10. Olha lá, de 10 a 20, 10. 200 sobre 10 vai dar 20 calorias por grau Celsius. E depois achar o calor específico, certo? Eu preferi, na minha resolução, primeiro usar a equação fundamental da calorimetria, achar o calor específico e depois achar a capacidade térmica por massa vezes calor específico. Então, capacidade térmica é 20, que é a massa, o calor específico 1 vai dar 20 calorias por grau Celsius. Tudo bem? B.
A capacidade térmica e o calor específico no estado gasoso. O estado gasoso, o estado de vapor aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Novamente, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, mas poderia ter sido feito calcular primeiro a capacidade térmica, depois o calor específico, certo? Então, ó, usando a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a massa, calor específico, variação de temperatura, olha aqui, ó, não saiu, mas seria assim, ó, quantidade de calor, 500 menos 400, 100, massa, 20, calor específico. Qual que é a variação de temperatura? 40 menos 20. Aqui tá faltando 20, ó. Cortou. Então, 100 é igual a 400C. Quanto que vai estar o calor específico? 0,25 calorias por grau Celsius. Ó, aqui ficou cortado. Então, o calor específico. Como que eu vou calcular a capacidade térmica? Massa vezes calor específico. Então, massa 20 vezes calor específico 0,25. Quanto que vai dar a capacidade térmica? 5 calorias por grau Celsius, certo? Na série pede qual o calor latente vaporização da substância, ó. A transformação de líquido para vapor ocorre aqui, ó, que vai de 200 calorias a 400 calorias. Então, qual é a quantidade de calor envolvida? 400 menos 200, 200. Qual que é a massa? 20 vezes calor latente. Quanto que vai estar calor latente? 10 calorias por grama, certo? Bem, o quarto exercício de tarefa, ele te deu os dados, né, o calor específico do gelo, o calor específico da água líquida, o calor latente de fusão do gelo. E diz o seguinte, olha, imagine que 2 kg de água a 80 graus Celsius são resfriados até que obtenham 2 kg de gelo a menos 50 graus Celsius. Então, olha, esse tipo de exercício é muito importante que vocês façam o gráfico antes, para não esquecer que entre 80 graus Celsius e menos 50 graus Celsius eu tenho a mudança de estado físico de líquido para sólido, tá? Então, vamos lá. Aí ele pede, qual a quantidade de calor que foi retirada do sistema nesse processo? Então, olha, o que vai acontecer com esses 2 kg de água a 80 graus Celsius? Eu vou resfriando até chegar a 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius ocorre a solidificação da água, virou gelo. Aí eu tenho o resfriamento do gelo. Vou chamar de Q1 o resfriamento da água líquida, de Q2 a quantidade de calor na solidificação dessa água, e de Q3 a quantidade de calor retirada no resfriamento do gelo, certo? Então, ó, Q1 é quantidade de calor sensível, que ocorreu mudança de temperatura, então MC delta T, então 200 vezes um calor específico da água líquida, 0 menos 80, vai dar menos 160 mil calorias, ou, para não ficar tanto zero, eu coloquei aqui em potência de 10, menos 1,6 vezes 10 a quinta calorias. Q2, a quantidade de calor liberada na solidificação dessa água, então vai ser M vezes E de solidificação. Cuidado, que aqui ele te deu o calor latente de fusão do gelo. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, processo inverso, ocorre liberação de calor. Então, 2.000 vezes menos 80 vai dar menos 160 mil calorias. Em potência de 10, menos 1,6 vezes 10 a quinta calorias. O que é Q3? É o resfriamento do gelo, certo? É quantidade de calor sensível, M vezes calor específico do gelo vezes ΔT. Então, 2.000 vezes meio, menos 50 menos 0, vai dar menos 50 mil calorias, ou em potência de 10, menos 0,5 vezes 10 a quinta calorias. Ele está te pedindo qual a quantidade de calor que foi retirada do sistema. Eu fiz a somatória de tudo, deu menos 370 mil calorias. Esse menos é calor liberado. Se você escrever liberado, você não precisa colocar o negativo. Tudo bem? A representação do gráfico está aqui. Na aula de hoje, nós vamos estudar trocas de calor, certo? Nós sabemos que quando você tem um corpo quente e um corpo frio próximo um do outro, espontaneamente vai passar calor do corpo quente para o corpo frio, até que
ambos tenham a mesma temperatura, que é a temperatura do equilíbrio térmico, certo? Então, olha, quando se coloca em contato dois corpos A e B a temperaturas diferentes, isolados termicamente, verifique-se que o mais frio vai se aquecendo e o mais quente se esfriando, até que tenham a mesma temperatura, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Estão percebendo que eu falei isolados termicamente? É para o meio não participar dessa troca de calor, certo? Então, para que o meio não participe, a gente tem o que nós chamamos de termicamente isolado, que são sistemas adiabáticos, certo? Então, olha aqui. Aqui eu tenho um corpo de maior temperatura, cujas moléculas têm uma maior agitação térmica, então uma maior energia cinética. Aqui eu tenho um corpo de menor temperatura, cujas moléculas têm um menor grau de agitação, uma menor energia cinética. O que vai acontecer? O calor vai passar espontaneamente do mais quente para o mais frio. Não vamos nos esquecer que calor é energia em trânsito, energia em movimento, certo? A energia é transferida do corpo de maior para o de menor temperatura. Até quando? Até que ambos tenham a mesma temperatura, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Ter a mesma temperatura é ter o mesmo nível de agitação, a mesma energia cinética das moléculas, certo? Para que se estabeleça o equilíbrio térmico entre os dois corpos, é necessário que uma certa quantidade de energia seja transferida do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa energia em trânsito recebe o nome de calor. O que você deve saber, informações e dicas. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Não se pode dizer que um corpo tem calor, mas que possui energia térmica. Tudo bem? Quais são as unidades de calor? Como calor é energia térmica em trânsito, no Sistema Internacional de Unidades, calor e energia têm a mesma unidade, que nós é Joule, certo? Mas cuidado, gente, como calor específico geralmente é dado em calorias por grau Celsius, porque é um valor tabelado, é comum trabalharmos a unidade de calor em calorias, certo? Se necessário, uma caloria é 4,14 joules, aproximadamente, tá? Hoje nós vamos estudar trocas de calor entre um corpo mais frio com um corpo mais quente. Mas nós vamos estudar essa troca de calor sem mudança de estado físico, certo? Quando então um corpo quente fica próximo de um corpo frio, o corpo quente perde calor, o corpo frio ganha calor. Até quando? Até que ambos ficam com a mesma temperatura. Assim, a quantidade de calor cedida será igual à quantidade de calor absorvida. É o seguinte, vamos imaginar que o corpo quente perde 20 calorias. Energia perdida, energia liberada, não é menos 20 calorias? O corpo mais frio vai ganhar essa energia, certo? Quando você ganha energia, quando você absorve energia, é mais 20 calorias, certo? Dessa maneira, não há perda de energia se o sistema for adiabático, se o sistema não deixar perder energia para o meio, certo? E aí a energia total do sistema se conserva. Este fato pode ser representado através da seguinte forma. A somatória das quantidades de calor é igual a zero, ó, mais 20 menos 20 é igual a zero. Se eu tiver mais corpos perdendo ou absorvendo calor, eu vou somar quantidade de calor do corpo 1 mais quantidade de calor do corpo 2 mais até a quantidade de calor do corpo N é igual a zero. Tudo bem? Bem, então olha, somatória, soma total da quantidade de calor do sistema, Q1, Q2, Qn, a quantidade de calor cedida ou recebida por cada corpo, sendo que o calor recebido é positivo e o calor cedido é negativo. E muitos exercícios que nós vamos fazer, ele vai usar essa palavra calorímetro, certo? Nos exercícios de hoje, eu não vou colocar o calorímetro participando das trocas de calor, mas há exercícios
que o calorímetro vai participar das trocas de calor, certo? Então, o que vem a ser esse calorímetro? É um recipiente termicamente isolado que evita trocas de calor entre o seu conteúdo e o meio externo, certo? Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos de seu interior, mas na prática isso ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor. Hoje, o calorímetro não vai participar. Na próxima aula, eu vou trabalhar exercícios com vocês que o calorímetro participa das trocas de calor. Bem, então vamos ver como que eu vou fazer esses exercícios. Bem, essa tabela que eu coloquei aqui do lado, que eu coloco sempre do lado de todo exercício que eu resolvo, eu coloco os dados, porque me facilita a resolução do exercício. Eu oriento vocês a fazer uma tabela como essa, tá bom? Então vamos lá. Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus Celsius para sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar água fria que obtém de seu filtro a 25 graus Celsius com água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a mistura. Resolve, então, pedir ajuda a seu filho, um excelente aluno em física. Após alguns cálculos, em que levou em conta o fato de morarem no litoral, em que desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente em ml igual a quanto? Ele quer saber quanto de água fervente que ele orientou a mãe dele a misturar com os 200 ml de água a 25 graus Celsius. Bem, então, o que você tem que a dona Joana vai misturar? Uma água fria com uma água fervente, certo? O que eu conheço? Que de água fria 200 ml. Só que em trocas de calor eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é QMC delta T. Eu preciso de massa. Então aqui está um dado do exercício, ó. Densidade da água, 1 grama por ml. Então, o que significa isso? Cada 1 ml de água tem uma massa de 1 grama. Então, 200 ml vai ter o quê? 200 gramas. Certo? O exercício não te deu o calor específico da água, considerei C. Até a água fria estava 25 graus Celsius e a dona Joana queria que no final a água ficasse a que temperatura? 80 graus Celsius, ó. Tudo bem? O filho dela falou para ela usar água fervente. Tudo bem? Eu vou calcular a massa M2 dessa água fervente, que eu chamei M2. Como é a água, o calor específico é o mesmo. Ah, é água fervente, está ao nível do mar. Tudo bem? Olha, certo? Morarem no litoral, ó. Então, qual que é a temperatura inicial? 100 graus Celsius da água fervente. E ele quer, no final, a água a 80 graus Celsius. Bem, como que eu vou fazer? Eu sei que o somatório dos calores trocados é nulo. Então, Q da água fria mais Q da água fervente vai ser zero. O que vai ser Q da água fria? M1C delta T1. Da água fervente, M2C delta T2, que é igual a zero. Por que eu cortei o C? Porque eu sei que matematicamente, quando eu tenho uma equação e todos os termos têm uma mesma letrinha ou mesmo número, eu posso simplificar. Então, cortei o calor específico. Então, ficou 200, que é a massa de água fria. Variação de temperatura, 80 menos 25, mais M2. Variação de temperatura, 80 menos 100. Cuidado, ó, 80 menos 100. Temperatura final menos inicial igual a zero. Resolvendo, eu vou chegar. 20 M2 é 11.000, M2 é 550 gramas. Ah, ele quer a quantidade de água fervente em ml. Olha, a densidade da água não é 1 grama por ml, então vai ser 550 ml. Resposta certa, E. Segundo exercício resolvido. Quando misturamos 1 kg de água de calor específico sensível, 1 caloria por grama graus Celsius, a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água com que temperatura? Então, vamos lá. Eu não estou misturando uma água que estava a 70 graus Celsius, que seria uma água quente,
com 2 kg de água a 10 graus Celsius, que seria uma água fria. Bem, como aqui o calor específico da água está 1 caloria por grama graus Celsius, eu tenho que passar esse 1 kg, esse 2 kg de água para grama. Tá vendo? Ó? Bem, calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. As 1000 gramas de água quente estavam uma temperatura inicial a 70 graus Celsius. A água fria, os 2 quilos, que é 2.000 gramas, estava a 10 graus Celsius. Eu quero saber que temperatura final, que seria a temperatura do equilíbrio térmico. Entendeu? Então, olha, essa água quente vai perder calor para a água fria e vão ficar com a mesma temperatura que a temperatura do equilíbrio térmico. O que eu faço? A soma das quantidades de calor trocado entre duas substâncias misturadas deve ser igual a zero. Então, vamos lá. Vou chamar a quantidade de calor de 1 kg de água de Q1. A quantidade de calor dos 2 kg de água de Q2. O que vai ficar? Q1 mais Q2 igual a zero. O que seria Q1? A massa M1, que é a 1000. Calor específico 1, variação de temperatura, T final menos 70. E Q2? A massa 2, que é 2000, vezes calor específico 1, vezes variação de temperatura, T final menos 10, vai dar igual a zero. Resolvendo, eu vou chegar que a temperatura final da mistura é 30 graus Celsius. Resposta certa, C. Mais um exercício para explicar novamente a troca de calor sem mudança de estado físico e sem envolvimento calorímetro, certo? Então, vamos lá. Em 1 calorímetro de capacidade térmica desprezível, foram misturados 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius e 400 gramas de ouro inicialmente a 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 caloria por grama graus Celsius e 0,03 calorias por grama graus Celsius, determine a temperatura final aproximada da mistura. Tudo bem? Então, vamos lá. Você tinha quanto de água? 200 gramas. Com calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. Que temperatura? 20 graus Celsius. Você colocou junto com ela ouro. Quanto de ouro? 400 gramas. Qual que é o calor específico do ouro? 0,03 calorias por grama graus Celsius. Que temperatura? 80 graus Celsius. Vocês estão vendo que aqui o ouro está com uma temperatura maior, está mais quente? A água está a 20 graus Celsius, está mais fria. Quem vai perder calor? O ouro. Quem vai ganhar calor? A água. Até quanto? Até ficar a mesma temperatura. Por isso que a temperatura final, eu coloquei T e T, que é a temperatura do equilíbrio térmico. Bem, o que eu faço? Novamente, a soma das quantidades de calor trocada no calorímetro é nula. Sendo assim, podemos escrever quantidade de calor da água mais quantidade de calor do ouro é igual a zero, certo? Então, massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura da água é igual a massa do ouro vezes calor específico do ouro vezes variação de temperatura do ouro é igual a zero. Substituindo, massa da água 200, calor específico 1, variação de temperatura T menos 20. Massa do ouro 400, calor específico 0,03. Variação de temperatura T menos 80 é igual a zero. Resolvendo, eu vou chegar que a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final, é 23,4 graus Celsius, certo? Aqui ele fala, determine a temperatura final aproximada da mistura. A aproximada é a letra A, 24 graus Celsius, que está mais próximo. Tudo bem? No livro de vocês, nós temos vários exercícios de tarefa e nós vamos fazer um por um, certo? Eu quero essa tarefa por dia 30/4 até as 8 horas. É no livro, página 235, o exercício 1 e 2. Bons estudos, um beijo.